Calma que esse vídeo ainda não é de Se Arrume Comigo, mas em breve eu pretendo trazer. Isso é, na verdade, uma preparação de algo muito especial para esse vídeo. Oi, YouTube! Meu colar. Esse é um vídeo de conversa. Hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas. Vamos conversar sobre esterilidade e a glória de Deus. Tenho refletido muito sobre isso ultimamente, sobre ambientes estéreis e principalmente sobre o Senhor nos confrontar nas nossas limitações e fazer a partir das nossas limitações. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se vocês virem olhando para o lado, é porque eu fiz um esboço, então eu tô lendo, tá? Por definição, esterilidade se caracteriza pela impossibilidade de conceber, de gerar. Guardem essa palavrinha, porque vai ter tudo a ver. Muito além da concepção de filhos, eu creio que a esterilidade bíblica, ela está profundamente, altamente ligada em gerar em Deus. Assim como alguém que é incapaz de ter filhos, todos nós somos estéreis diante de Deus. Em algum ponto, nós somos totalmente incapazes de produzir frutos, a não ser que haja uma intervenção divina. Já há muitos meses, o Senhor tem falado comigo sobre gerar em Deus. E assim, a gente vai falar algumas coisas de base profética nesse vídeo, alguns termos, mas eu vou tentar ser o mais clara possível. E o que é ser profético? Ser profético é conhecer a mente do Senhor, conhecer o coração de Deus, o conselho do Senhor. O que significa gerar, né? Gerar quer dizer dar existência a, procriar. E eu queria muito que vocês guardassem essa palavra em específico, conceber. O vídeo de hoje é para que nós possamos refletir juntos sobre esse assunto. É como se fosse um devocional entre mim e você, beleza? Então já vai fazendo suas coisas aí enquanto você me ouve, ou pega sua Bíblia e vai anotando, porque eu acho que a gente vai construir um raciocínio legal aqui. E eu quero enfatizar esse último conceito, como eu falei, de conceber. Porque gerar em Deus é conceber algo em oração, em expectativa e em fé. Esse é um solo fértil para o nascimento de palavras proféticas, projetos, ministérios e aquilo que o Senhor confiou a você. O que você faz não para em você, mas ele serve para gerar novas coisas, para abençoar outras vidas. E eu queria apresentar alguns pontos para vocês. E o primeiro deles é: Deus gera grandes coisas a partir de um ambiente estéril. Basta a gente analisar os textos bíblicos da história de Ana, Sara, Isabel, Rebeca e a própria mãe de Sansão. Não é mencionado o nome dela na Bíblia, mas fala que ela era uma mulher estéril. Deus não faz nada por acaso. Ele é intencional em tudo que ele faz. E para quem está atento aos seus segredos, é capaz de observar bem além da situação em foco. Eu estou imaginando que você já conhece a história da personagem bíblica Ana, que não sou eu, mas foi inspiração para o meu nome. Se você não souber quem é, releia ou leia pela primeira vez, está lá em 1 Samuel, nos primeiros 2 capítulos do livro, tá? Ana era muito amada pelo seu marido, mas isso não era suficiente para ela. Ainda lhe faltava alguma coisa que era muito valorizada naquela época: ser mãe. Sua vida foi amarga por muitos anos, até que um dia Ana entregou o que ela não tinha: seu filho. Antes mesmo de receber, Ana fez uma oração de entrega. E a partir da sua entrega, ela se alegrou. O semblante dela mudou. A Bíblia diz que ela desceu daquele momento de oração diferente. Como eu disse, eu não vou me ater muito à história, mas eu quero extrair algumas coisas. A partir daquela entrega, ela gerou. Mas ela não gerou nos seus métodos, mas pela intercessão. O Senhor desejava que o seu filho fosse gerado através da intercessão. E ela nos ensina muito. Ana nos ensina como gerar leva tempo. Ana nos ensina que enquanto você gera, outras pessoas que não estão vendo que seu interior carrega vão invalidar você e o seu processo. Mas isso não é um motivo para você se vitimizar. Ana rasga seu coração como entrega voluntária. E eu não acho que a sua primeira oração, a primeira oração de Ana, tenha sido aquela que ela fez com Eli na porta da tenda. Eu acredito que foram anos de oração. Mas, enquanto Ana estava vivendo o processo dela em Deus,
o Senhor também estava gerando Ana, porque o Senhor desejava gerar um filho da intercessão, maturando o coração dela para que ela fizesse a oração certa e para que aquilo fosse no tempo certo, não só para Ana, porque Deus desejava levantar um juiz sobre aquela terra e Ana desejava um filho. O Senhor tinha uma nação estéril, ímpia e com o sacerdócio corrompido. E Samuel era uma resposta muito além da oração de Ana. Você consegue pegar aqui o que a gente está falando? A sua oração no Senhor e aquilo que você está gerando em Deus, não são seus próprios planos. Aquilo que você está gerando em Deus vai ser resposta para nações, vai ser resposta para povos, vai ser resposta para casas, para ruas, para vidas. Deus desejava levantar um sacerdócio saudável. Ana queria um filho. O propósito se convergiu e aí o Senhor agiu no tempo certo. Samuel foi um fruto da esterilidade que produziu frutos que o Senhor desejava. E você gera em Deus é resposta para aquilo que Deus deseja fazer no mundo. E é isso que nós aprendemos. Deus gera grandes coisas a partir de ambientes estéreis. A segunda coisa que eu quero ensinar para vocês, na verdade nós vamos aprender juntos, e esse tópico nós vamos gastar um pouco mais de tempo refletindo, é que eu preciso expor nossa esterilidade e permitir que Deus age através ou a partir dela. Eu sinto que existem muitas pessoas adormecidas aqui que precisam voltar a gerar no Senhor. E esse caminho de gerar em Deus e de confrontar a esterilidade passa pela vulnerabilidade. Tenho total ciência, tá? De que é difícil confrontar, é difícil aceitar a nossa esterilidade. Há um ano, mais ou menos, eu passei por um processo de discipulado que desnudou muito da minha vida e que me fez aprender o que eu achei que eu já soubesse. Eu já achei que eu fosse uma pessoa muito madura, muito vulnerável, e eu ia descobrir que eu era só just a baby, só um bebê no Senhor. Mas isso me levou para um lugar de ampla liberdade em Deus e a um nível mais profundo no Senhor e também de comunhão com os irmãos. Como é importante ter amizade de aliança. Como é importante. Essas pessoas que você vê na Bíblia, elas não caminhavam sozinhas. Até Elias, que era um cara mais isolado, ele sempre tinha um servo, ele sempre tinha um discípulo. Os profetas sempre andavam com discípulos, porque caminhar com outra pessoa é o que traz vida pro corpo. O corpo, ele não se movimenta sozinho. Amizades de aliança em Deus são um lugar seguro, onde pode ser construído um jardim mesmo do Senhor. Vai haver poda, vai haver cultivo, mas tudo isso feito em amor e baseado na Escritura. Então, já comece, esse aqui vai ser um exercício prático para você. Já comece a gerar em Deus amizade de aliança em oração. Se você não tem, faça esse exercício, porque isso muda a vida, tá, gente? Isso muda a vida. Vou trazer minhas amigas um dia aqui. Tem um livro, como eu disse, que é o livro que eu tô lendo agora, que chama Você Escolherá o Deserto. E aí ele fala que confrontar a esterilidade é remover tudo aquilo que é superficial, é desnudar-se, como eu disse mais cedo. Quando nós chegamos ao fim das nossas próprias forças, nossa esterilidade prepara o palco para a glória de Deus. E você vai discernir qual é a sua. Como com o Senhor você vai discernir qual é o momento de esterilidade que você está passando ou qual a área de esterilidade que você tem que o Senhor deseja agir. Essa área é dolorosa, mas ela pode produzir coisas únicas em Deus. A glória de Deus brilha mais forte quando a força humana falha. E ele costuma usar a esterilidade a fim de preparar o palco para a sua glória. Isso produz um alívio imenso. Esse lugar de vulnerabilidade no Senhor, sem performances. Ou eu que já performei nessa minha vida sem ser intensa e sincera com o Senhor. Vão ter dias que você vai pirar, mas a sua âncora vai estar no Senhor. Você não precisa estar no que você vê ou no que você sente, mas no que Deus disse, na palavra que o Senhor liberou. Isabel e Zacarias, eles viveram isso. São os nossos segundos personagens bíblicos. Ela gerou alguém que foi o maior profeta que já pisou nessa terra. Foi Jesus quem disse isso. Maior que Moisés e essa turma toda. Isaías, Malaquias, Jeremias, Abraão. Abraão também foi um profeta. Maior que todos os profetas que já pisaram na terra. Isso foi uma resposta também a uma nação, a nação de Israel. Deus precisava de alguém para preparar o caminho do noivo, o caminho do seu filho. E foi João. Então a resposta de Isabel era também a resposta para a nação de Israel. Eles viveram muitos anos chorando, envergonhados, porque não ter um filho naquela época era uma situação muito constrangedora.
Eles não imaginavam que Isabel concederia. Sabe quando você pede alguma coisa em oração a Deus, você gera algo por tanto tempo, você acha que Deus nem vai fazer mais? Eles estavam nessa situação. Nós aprendemos aqui que não são as nossas ações que fazem a promessa acontecer. Confiar nas nossas próprias habilidades demonstra orgulho. Isso pode te limitar na sua experiência com Deus. Há certas coisas tão preciosas para Deus que Ele não as realizará até que tenhamos nos esvaziado de nossa confiança na força humana e não tenhamos nada a recorrer a não ser a intercessão. Então, como gerar e realizar parece algo tão natural pra gente? A gente faz, a gente acontece, a gente é independente, a gente quer fazer do nosso próprio modo. Mas a esterilidade, quando Deus bloqueia algo, fecha a madre, a gente se lembra de como nós somos, na verdade, dependentes. E é algo que a gente não gosta muito de ser. Só Deus é capaz de depositar vida em um ventre morto. Pode ser através da ciência, pode ser através de recursos, mas existem coisas que só Deus pode fazer. E eu tô falando aqui não só de esterilidade física, eu tô falando em todos os aspectos, principalmente no espiritual, que é o que nós estamos tratando nesse vídeo. E é assim que Deus se move na terra. O poder de Deus requer fraqueza. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso. Pensa num texto que é a minha vida, gente. Esse e um monte de Isaías, e um monte de Salmos. Mas o que o apóstolo Paulo fala nesse texto? Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque é aí que a glória de Deus vai ser revelada. Deus realiza seus propósitos por uma combinação de uma atividade direta e repentina com um processo lento e de crescimento constante. Ele é urgente e ele é processual ao mesmo tempo. Jesus também se submeteu a esse processo. Quando ele estava aqui na Terra, ele esperou por 30 anos para começar o seu ministério. E às vezes a gente quer coisas tão rápidas, mas o Senhor está gerando algo em nós. O terceiro ponto que nós aprendemos sobre esterilidade bíblica é vivendo o fruto do tempo de esterilidade. Antes de nós nos atermos ao final desse podcast, eu quero te convidar para uma reflexão mais profunda. A vida que Jesus nos chamou a viver é de constantes esperas. Eu tenho um livro da Fernanda Witwicki que chama Enquanto Isso, fui lá dar uma olhada, que chama Enquanto Isso, eu não li ele todo, mas no livro ela ensina muito sobre as constantes esperas da nossa vida. Então, mesmo após a sua grande resposta, ao ver o fruto daquilo que você gerou em intercessão, ao ver sua vida estéril sendo rompida e o Senhor frutificando, fertilizando aquilo que para você era impossível, é como aquela visão de Ezequiel, sabe? São ossos secos, são lugares improváveis e impossíveis, pessoas improváveis e impossíveis, mas o Senhor sopra a vida e aos poucos aquilo vai se tornando um grande exército. Permaneça, mesmo quando tudo isso acontecer. Permaneça nesse lugar. A gente chama isso na linguagem profética de deserto. Por quê? Deserto é um lugar onde não há distrações e onde você intencionalmente tem um foco em uma coisa. Você tem só um olhar e é o Senhor. É como João Batista viveu. Ele viveu uma vida com Jesus no centro. Permaneça nesse lugar. Permaneça com a mesma entrega e exposição vulnerável diante do seu Abba. Permaneça em expectativa pelo Senhor. Eu acho que o que mais Deus gera nesses períodos inférteis e de espera somos nós mesmos. A nossa visão sobre Ele. Permaneça com expectativa até que Ele venha. E se ainda não viveu o que o Senhor te disse, permaneça vigilante. O Senhor vai romper com a esterilidade, mas ela vai ser um palco para você. Existem muitos textos que eu amo sobre isso, mas eu selecionei só os que eu lembrava ontem, quando eu estava preparando isso, e também eu acho que os que mais fazem sentido. O Salmo 113, verso 9 diz: Ele dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. E ele termina dizendo, aleluia. Eu gosto tanto desse texto porque ele tem um significado particular para mim. Ele pega as pessoas, sabe, que são marginalizadas, abandonadas, que não tem nenhuma perspectiva do que é família, e ele coloca eles numa família saudável e estruturada. Ele faz romper caminhos onde só havia deserto. Vocês conseguem compreender isso? E esse processo é tão sobrenatural, e é tão genuíno, e é tão
transformador, que faz de nós testemunhas do Deus que faz caminho no meio do deserto, que faz da estéril alegre mãe de filhos. Gente, isso pra mim é uma coisa fora da caixinha. Outro texto é Isaías 43, eu recomendo que você leia o capítulo inteiro. Eu amo esse texto e ele fala: vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não perceberam? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Depois leiam esse texto. Isaías 49, 23 diz: então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim, aqueles que esperam em mim, não ficarão decepcionados. Esse capítulo é tão profundo que eu poderia fazer um vídeo só sobre ele. Mas perceba, aqueles que esperam nele não ficarão decepcionados. Aquilo que você está gerando em oração no Senhor não vai produzir decepção, mas vai gerar frutos e vai impactar pessoas. Estou pregando para mim mesma, gente. 1 Samuel, capítulo 2, verso 4 e 5, eu trouxe pra gente finalizar um texto da própria Ana, que viveu um momento de infertilidade por anos e que concebeu uma resposta do Senhor para a nação de Israel. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Até a que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Como eu disse no início, além de uma esterilidade física, se trata de áreas vulneráveis, através das quais o Senhor deseja agir. Conta pra mim se você foi abençoado através disso, se isso faz sentido pra você, se você também está vivendo um período de esterilidade ou se você tem gerado algo no Senhor, tá bom? Se você quiser me seguir lá nas outras redes sociais, esse é o @ tá aí na tela. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com alguém que está vivendo esse período, que precisa ouvir essa palavra, vai ajudar muito essa pessoa que ama Jesus, que ama moda. E hoje não falo nada de moda, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Beijo.